No mundo todo, existem áreas degradadas por várias causas, como por exemplo, o mau uso do solo, na agricultura, a extração mineral, o uso do fogo descontrolado, entre outros. O impacto causado por esses fatores não afeta só o espaço físico, mas também o biológico e a interação entre os dois. A restauração ecológica surge com a proposta de intervir na região impactada, visando a recomposição da interação entre o meio físico e os seres vivos. Para isso, se utilizam diversas técnicas de restauração, para que o ambiente volte a ser autossustentável. Podemos dividir a restauração em passiva e ativa. A restauração passiva acontece em regiões onde o impacto causado não foi tão forte a ponto de impedir que o ambiente voltasse à estabilidade por conta própria. Sendo assim, as técnicas de intervenção passiva visam acelerar a regeneração natural do ambiente. Uma dessas técnicas é o isolamento dessa área, seja com cercas para evitar a entrada de espécies vegetais exóticas como a braquiária ou animais que possam prejudicar o solo, como o gado, e ainda a utilização de aceiros, impedindo a entrada do fogo. Por outro lado, em áreas onde a degradação foi tão prejudicial a ponto do ambiente por si só não voltar à estabilidade, utilizamos a restauração ativa. Esse conjunto de técnicas visa o plantio de mudas e ou sementes na região, a fim de que gradativamente o espaço se torne adequado para as outras espécies como aves, mamíferos, entre outros, que possam potencializar a qualidade da interação entre o meio físico e biológico. Existem espécies que podem ser utilizadas no processo de restauração que beneficiam não apenas o ambiente, mas também a economia e os moradores locais. O uso de plantas alimentícias nativas é uma estratégia importante para promover a segurança alimentar e evitar os impactos ambientais causados por plantios de monocultura. Algumas espécies se destacam, como a bocaiúva, que além de contribuir com a restauração, disponibiliza a polpa comestível e ainda pode ser utilizada na produção de bolos, sucos, biscoitos, pães e farinhas. O cumbaru ou baru também é outro fruto com potencial econômico, o qual aproveitamos a nós, sendo possível a produção de granolas, trufas, pães e até pé de moleque. Há também o genipapo, que pode tanto ser consumido in natura, além de ser utilizado na matéria-prima para a produção de sorvetes. No geral, os resultados da restauração podem ser notados em poucos anos, quando as intervenções são pensadas em nível de paisagem, e assim são realizadas em locais estratégicos para a interação entre os animais e as plantas. A presença do tamanduá-bandeira, por exemplo, diminui a incidência de herbivoria e morte das mudas por formigas, seu principal alimento. Outros animais, como o lobo-guará e anta, são importantes espessores de sementes, auxiliando assim na regeneração das áreas. E no topo da cadeia alimentar, grandes animais como as onças e jacarés controlam a população de animais menores, de modo que este ambiente se torna cada vez mais equilibrado e dinâmico. Por conta dos diversos impactos que os biomas do Brasil e do mundo vêm sofrendo ao longo dos anos, é muito importante a valorização de intervenções ambientais como a restauração, visto que essas atitudes conservam e potencializam a diversidade de seres vivos, ao mesmo tempo que beneficiam as populações que vivem nessas regiões.